intermediando compras, vendas, locações, permutas e dando assessoria jurídica. Portal Imóveis 2733-4003. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 16 de maio de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também lá no Face, no YouTube e no Instagram. Naturalmente você pode acompanhar as imagens deste programa de hoje. Daqui a pouco estaremos com o podcast, editado para podcast, hoje, e ainda no fim da tarde, iniciozinho da noite, a partir das 17 horas, na Plena TV, tem reprise deste programa. São 7 horas e 6 minutos agora em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Campos que amanhece com um tempo mais agradável, um pouco, deu um alívio, assim, tipo, essa onda de calor deu uma aliviada. Eu acho que pra gente aguentar mais uma semana de calor, tá muito calor. Deve seguir assim a partir de amanhã novamente. Brincadeira não, hein? Hoje com o tempo nublado, né? Agora neste momento não tem previsão de chuva por enquanto. Temperatura máxima prevista para hoje é de 29 graus e a mínima de 21 graus. Agora aqui no centro faz 23 graus. Estamos nessa onda de calor que começa a diminuir, mas deve passar ainda. Devemos passar esse final de semana ainda no sábado tem previsão de 35 graus de novo. Então a gente deve chegar lá para 38. O que quer dizer que estamos aí em média de 7 a 8 graus acima do nível normal, né, de outras épocas, né, de outros anos dessa mesma época do ano. Então, haja paciência, porque também essa estação de transição, ela é sempre assim, né? A mesma coisa acontece no finalzinho do outono. Finalzinho do outono já começa a esfriar bastante, além do normal, é a chegada do inverno. A primavera também não é diferente, fica um tempo frio e depois já começa a esquentar muito. E no sul do país, como a gente sempre tem feito aqui na abertura deste programa, tem alguns números para que você tenha um pouco da noção. Acho que número, eu sou muito fã dessa questão de número, porque ele dá a gente exatamente uma dimensão daquilo que a gente às vezes não consegue ver durante o dia, nas reportagens, nas imagens, nos sites, nos canais aí de mídia.
Hoje são 149 mortos. O número de desaparecidos diminuiu pela primeira vez e não aumentou o número de mortos, o que é muito bom, graças a Deus, porque ontem tínhamos 149 mortos com 132 desaparecidos. Hoje são 149 mortos, permanece esse número, e com 108 desaparecidos. Diminuiu o número de desaparecidos. São 806 pessoas feridas, 538.100 pessoas desalojadas, ou seja, sem acesso à casa. O negócio está complicado e está improvisado com a casa de parente, alguma coisa. E 76.500 pessoas em abrigos. Olha só, hein? 76.500 pessoas é um número de habitantes muito maior do que a maioria dos 5.570 municípios do Brasil. Muito maior. Se você juntar, aqui na região, por exemplo, Italva, Cardoso e São Fidélis, não dá 76 mil. Talvez tenha que somar São Francisco e São João da Barra para dentro, não sei o quê. São 5, 6 municípios, assim, numa comparação, se é que é possível fazer, de pessoas em abrigos. É muita gente, meu Deus. 171 mil pessoas estão sem água e em 14 municípios. Esses são alguns números. Você tem outros números ainda que são também importantes de serem avaliados, números de animais resgatados, números, enfim, de pessoas que estão ajudando, de civis que estão ajudando, de militares que estão trabalhando, lutando. Porto Alegre agora começa a ter o nível do Guaíba baixando um pouco, deu uma trégua aí, né? E já previsão de que hoje volte a diminuir, apesar de que tem chuva prevista para hoje. São 7h10 e, claro, sempre nossas energias positivas, nossas orações, né, com nossa fé, qualquer que seja a religião, né, para aquela população ter resiliência, força. E olha, não é só alimento, água, remédio, que tudo isso é importante, socorro, mas vai ter um psicológico aí muito grande. Tem gente que perdeu família, perdeu tudo, perdeu patrimônio, perdeu, olha, não sei como é que vai ser esse pós tragédia no Sul. E tem outro detalhe também, a recuperação de tudo, que parece que vai demorar. O aeroporto tem uma previsão agora de só voltar a funcionar em setembro. O aeroporto de Porto Alegre só voltar a funcionar em setembro. Olha que doideira. Então a gente, né, faz aí a nossa corrente de fé, e quem puder ajudar, claro, é evidente, né, tem os canais, os caminhos aí de ajudar. A gente está anunciando aqui o SESC, por exemplo, tem coleta aí de material, de cobertor e tudo para poder ser encaminhado para o SESC de lá e aí sim distribuído. Bom, vamos às manchetes aqui de hoje, vamos ao programa então com a dinâmica de sempre. Hoje, com Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber a professora Simone Teixeira. Simone Teixeira é doutora em Filosofia e Letras e professora da UENF. Já, Simone, vamos trazer o seu bom dia. Vamos falar aí sobre ações na educação ambiental, né? Aliás, passamos por um acidente aí, ou por um crime que a polícia está investigando, que foi aqui agora recentemente aqui perto do Itaoca, né? Em Bitioca, não foi? O fogo naquela região ali. E a princípio tem informação de que foi criminoso, viram uma pessoa colocando fogo ali. Não entendi até agora, mas se viram, é provável que a polícia vai descobrir. Hoje em dia, né, tem câmera para tudo que é lugar, graças a Deus. Patrimônio material, imaterial e ambiental também da região, nós vamos falar com a professora Simone Teixeira. E por fim, a UENF, nesse contexto atual. Você quis dizer contexto atual, Edmundo, de polarização, de ódio. Não, e essa está no momento de valorizar o que é ciência, né? Opa! O que é conhecimento, não só empírico, mas conhecimento científico. Boa. Eu acho que a UENF cumpre o nosso papel boa. âmbito regional muito relevante. Perfeito.
provando, né, e mostrando aí que não tem motivo para ter esse negacionismo todo que temos aí. Vamos às manchetes do portal folha1.com.br, já trago o bom dia de vocês então, rapidamente aqui pelo portal Folha 1, sou direto no portal aqui mesmo para a gente atualizar as informações do último momento, para você que está acompanhando o Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, você pode acessar agora pelo aplicativo. Tanto a clínica Vacina Plínio Bacelar quanto o laboratório. Baixe o aplicativo, já comece a usar logo, faça lá o seu cadastro, tudo direitinho, tudo de graça, é tudo fácil, rápido, prático e, claro, extremamente útil. Muito bom. Laboratório Plínio Bacelar. Em 2024, Campos já registrou 2 mortes em 7 casos de meningite bacteriana. Neste momento, o município intensifica o chamado para a imunização de crianças e adolescentes até 14 anos contra a meningocócica ou meningocócia. Isso, meningocócia, perdão. Diante da baixa cobertura vacinal. Esse aqui é o problema. Eu fico perdido com essa situação. Como é que um pai não leva um filho para tomar uma vacina contra a meningite? Negacionismo, né? Científico. É o negacionismo científico. Mas se você quiser negar para você, eu até concordo, tudo bem, esse é problema seu, já está velho. Agora, colocar seu filho nesse negacionismo maluco, sem pé nem cabeça. E o pior é que esse pai já tomou tudo que é vacina. E está lá, firme e forte, com saúde, saudável. A mesma coisa para que eu chamo de paralisia infantil, né? Que o pessoal também não leva aquela gotinha, não leva, a mesma coisa. De um tempo para cá, isso, e não é só no Brasil, está sendo no mundo todo. Campos recebe participação especial com queda, repasse no valor de R$12.418.000, milhões, né? E com os 418 mil, será feito nesta quinta-feira. Ainda, líder do governo na Câmara faz nova cobrança sobre votação da LDO. Marquinhos informou que o projeto será encaminhado até o final do dia. Grupo de resgate, voluntários de Campos a caminho do Rio Grande do Sul. Os 16 integrantes saíram de Campos ontem. Externato João 23 anuncia encerramento das suas atividades. Com quase 54 anos de funcionamento em Campos, o fechamento será já a partir de hoje. Lamentamos profundamente, né? Defesa Civil de Campos emite alerta de ressaca no litoral até sábado. Há previsão de ondas de até 3 metros. Órgão pede que toda a população que tenha atenção quanto à circulação também na areia. Contas de Carla Machado e Capucci são aprovadas pela Câmara de São João da Barra. Vereadores de São João da Barra seguiram parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, que também aprovou. Só para a gente ir fechando aqui, narcotraficante número 1 da maior facção do Rio é preso em Macaé. A prisão do sucesso, entre aspas, aconteceu no bairro Aeroporto. Comércio campista poderá funcionar no feriado de Corpus Christi. O feriado será no dia 30 de maio, uma quinta-feira. Morre Washington Rodrigues, o Apolinho, radialista, lutava contra um câncer agressivo. Apolinho é referência para nós aqui do rádio, esportivo principalmente. Tive a oportunidade de, durante muito tempo, trabalhar como repórter esportivo e do Rio de Janeiro, nas coberturas também do Rio de Janeiro. Tive a oportunidade de entrevistar Apolinho como técnico do Flamengo, que era assim, ele era comentarista e aquela coisa toda, e ele falava muito, gente, temos que botar o meio de campo assim, um ataque assim, a melhor defesa é essa. Quando foi um dia, falou, pai, Apolinho entende tanto, né, vamos chamar ele para ser técnico do Flamengo. Foi a maior furada da vida dele, mas ele desempenhou o papel dele. Só que futebol é futebol, né, isso não tem para onde fugir. E, claro, evidente,
é ser humano. Hoje a gente está de um jeito, amanhã a gente não sabe se vai amanhecer tão animado assim ou não. Então, mas foi, sem dúvida, um grande nome para nós aqui do rádio esportivo, do rádio jornalismo. Deixa aí um legado muito grande. Morreu aos 87 anos, lutando contra um câncer muito agressivo. Museu de Campos abre exposição em homenagem a Nilo Peçanha. Contrato com a 777 é suspenso pela Justiça. E a decisão vem de Paulo Assede, juiz de Campos, que atua hoje no Rio de Janeiro. E olha, sinceramente, aqui para os torcedores do Vasco que eu tenho conversado, essa decisão pode salvar o Vasco. Segundo todos eles, insatisfeitos com esse contrato aí de... como se fosse uma privatização, né? O Clube SA, né? Então, um negócio complicado. Sobre futebol, ainda para fechar, estádio do Goitacás pode ter lances a partir de 25,8 milhão. O leilão termina nesta quinta-feira. São 7 horas e 19 minutos. Deixa eu trazer o bom dia da nossa convidada, Simone Teixeira, que nos honra e prestigia aqui com sua visita. Professora, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Folha no Ar. Bom dia a todos. É um prazer também estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. A senhora nada quantas vezes por dia, por semana? Eu nado 3 vezes por semana, 3 manhãs. Então hoje era dia, não? Não. Segunda, quarta e sexta, assim, né? É o único dia que a gente tinha. Então demos essa sorte de não furar lá o... Não, porque assim, eu desde criança também, eu sou muito fominha para esse negócio de criança, então, né? Se é brincadeira, eu tô dentro. Então, mas hoje, se é natação, se é corrida, se é academia, eu sou pontual. Para trabalho eu costumo chegar atrasado. Não gosto que me atrapalhe na hora que eu estou me descontraindo, não, pelo amor de Deus. E você nadar é um exercício fabuloso. Então, mas terças e quintas eu dou aula, eu não dá tempo. Aí não dá tempo. Exatamente. Que se desse também, faria seguramente. É muito bom. Muito bom. Mas a prática do exercício ela é fundamental na vida, cada vez mais comprovado, cientificamente comprovado para a nossa satisfação, né? Exatamente. Saúde, né? Não fala. Nem imagino se eu não consigo fazer um treino por dia, eu fico meio que, né, a gente fica meio que perdido. Edmundo Siqueira, deixa eu trazer o seu bom dia e abrir logo essa pauta aí que eu tenho certeza, essa é a sua preferida, talvez. A não ser falar de Bolsonaro, que eu também sei que você gosta. Bom dia, Edmundo Siqueira, sempre bom contar com sua presença aqui nessa bancada, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Beto. Bom dia, nossa convidada Simone Teixeira. Vamos conversar aí nos próximos minutos sobre vários assuntos. Né? Simone, além de ser uma amiga querida, ela tem muito conhecimento sobre patrimônio, sobre cultura, sobre letras, sobre história, sobre um monte de coisa. A gente precisa aproveitar o conhecimento da professora e vamos conversar um pouquinho aí nos próximos blocos. No próximo bloco, né? Porque a gente vai acabar um pouquinho mais cedo hoje, Nogueira, porque Simone dá aula na UENF às 9. E dar bom dia a todo mundo que está nos acompanhando aqui, nos prestigiando aí nessa manhã. Você estava falando sobre o Sul, a gente todo dia está fazendo esse alerta, né? Eu acho que a gente está com duas tragédias, né? A tragédia do Sul, ambiental, o desequilíbrio que a gente está passando no meio ambiente, muito por culpa nossa, e uma tragédia de informação, muita fake news, muita desinformação, algumas propositais, né, de interesse político, outras por desconhecimento. Então a gente precisa ter duas frentes de trabalho, né? É o trabalho de recuperação e de contenção de danos e o trabalho de informação. Eu acho que a gente faz aqui no jornalismo é essencial para isso, né? Jornalismo sério, né, comprometido com o fato. A gente deve ter isso como obrigação, né? A gente tem e deve ter. Porque informação errada mata, informação certa salva. A gente precisa ter isso em mente. Se você cria uma fake news sobre uma tragédia, você pode criar ou pânico, ou a pessoa não saber, ficar perdida, não saber onde procurar socorro, onde procurar ajuda, né? Então, assim, de uma responsabilidade tamanha, né? Você ter gente que está atuando para desinformar, não para ajudar. Então, muita gente com solidariedade, né? A gente vê as pessoas se solidarizando, né, com as outras, isso é ótimo,
mas a gente vê também muita desinformação. Então a gente está lutando. E ciência é justamente também o seu papel, né, de fazer a informação fria, né, digamos assim, porque a ciência não tem lado, né? A ciência tem o lado da pesquisa, de procurar a verdade, né? Embora a verdade também pode ser contestada, né, cientificamente, mas ela deve procurar a sua comprovação. Então, ciência é fundamental. Aliás, Nogueira está falando de vacina, né? Outra questão, se você negar a ciência, desinformar, você não vacina. E não só não vacina o seu filho e não protege o seu filho, como você provoca outras questões, né? Então, é sempre importante valorizar. E eu falei até, acho que foi essa semana, que se ciência, não sei quem foi a frase, mas se aparência e essência fossem iguais, não precisaria de ciência, né? Porque a ciência é justamente isso, você descobrir a essência das coisas, saber porquê, a causa, né? E entender. E nessa pauta... Se me permite, só acrescentar aqui, gosto muito dele, aliás, já esteve conosco aqui nesse programa também, o Fernando Gabeira, jornalista, ativista também do ambiental, faz um trabalho excepcional para os seus canais e para a Globo News. Cara, gosto muito do Gabeira. E ele falou aqui essa semana no programa da 18 horas, edição das 18, ele disse: essas fake news que tanto fazem mal só não conseguiu tirar a bondade do povo brasileiro de ajudar. Achei a ideia dele fantástica, porque é um momento muito difícil para a gente que não está, evidentemente, acostumado com a tragédia nessa proporção. Tivemos agora aqui recentemente no sul do Espírito Santo e aqui em Santo Eduardo. Assim, você vê 6, 8 municípios sendo atingidos, 10, 12, mas 411 municípios atingidos. E eu também, de todo esse tempo que a gente, quase que a idade do Edmundo, eu estou ficando velho, já de cobertura, de enchente também, porque quando você trabalha no rádio, no jornalismo, você faz tudo, né? E assim, eu me lembro isso de 2006, 2008, aquela de 2009 também, a gente, com o carro da rádio, a gente circulando os bairros em loco para acompanhar, para ver. 2008 foi uma das maiores. Não foi? E aí o prefeito vai estar em tal lugar para levar uma ação, a gente que tinha que ir lá para fazer a cobertura e tal, e você via de pé. Ururaí, cara, e foi quando começou a minha amizade, inclusive, com o padre Márcio. Eu lembro. Você lembra de Ururaí? Que coisa, professora. E assim, então, mas passava uma semana, vamos recomeçar a vida. Apesar da tragédia, dos problemas, de tudo, mas vamos recomeçar. Agora não, você já tem 2 semanas e tem previsão de mais chuva para o sul do Espírito. Você não sabe quando que vai. E também o descenso das águas demora muito, né? Não é uma coisa... Por que isso, né? Tão diferente para a gente. Aqui você passa uma semana, logo a água já começa a baixar, no outro dia. Então, tem 2 semelhanças de diferença, né? Tem uma semelhança e diferença de lá. A semelhança é que os rios, lá também as afluentes convergem para é o Rio Guaíba, né? Que é uma apêndice da Lagoa dos Patos. E aqui a gente tem os afluentes que chegam no Rio Paraíba, que é a nossa foz de Atafona, que está fechada. Então, até o que os especialistas falam é que se rompeu os diques de contenção que a gente tem, que também não estão em boas condições, não sofrem manutenção devida, a gente vai ter toda a baixada alagada, vai ter gente pra caramba debaixo d'água por muito tempo, não só uma semana. Lógico que guardar as devidas proporções. O sul são vários municípios. A gente vai ter uma tragédia aqui municipal grande, porque se os diques romperem, né? E se não tiver manutenção, a tendência é... Ou seja, já está sendo anunciado e os sinais estão aí. 2 rompimentos, agora recentemente, 2 anos passados, né? Um aqui na Barcelos e outro aqui na 15 de novembro. 2007 rompeu também, né? Um grande lá, eu acho. Né? Enfim, nosso João Siqueira, que é o João Siqueira, que sabe melhor. Exatamente. Sabe tudo aí. Simone, vamos começar nossa pauta. Apesar das tragédias, a gente precisa conversar também sobre outras coisas, inclusive sobre coisas boas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o evento que você participou essa semana. Não sei se eu vou pronunciar certo, Pint of Science, né? Isso, Pint of Science. Que é um evento nacional, salvo engano, né? De divulgação de ciência nos bares, eu acho bacana, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa participação lá.
Então, na verdade, o Python of Science, ele é um evento que acontece nessas datas, quer dizer, nas datas, quando ele acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro. Né? Ele não é só no Brasil, em várias cidades de todo o mundo, né, distribuída. Aqui em Campos, a gente tem uma coordenadora aqui da região do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, que é a professora Aline Torne. Então, ela que coordena nessa região e ela tem mantido. Eu acho que a gente já tem, aqui em Campos, eu diria que já tem alguns anos, mais de 5 anos, pelo menos, que ela mantém esse evento, né? E ele é muito interessante. Ontem, inclusive, fui no Dona Chica, né, e quer dizer, não participando, falando, mas para ouvir os colegas também, né, o pessoal do CCTA. Era uma apresentação mais voltada para a questão das empresas ligada à agropecuária, né, a questão agrícola principalmente. E na terça, então, eu participei junto com a Rafaela e a Marusa, né, no especial, e foi muito legal, porque a discussão, quer dizer, assim, as nossas falas se voltaram muito para a questão histórica, principalmente, né, de Campos, a questão do patrimônio, a importância do patrimônio na região, a importância da gente conhecer a história dessa região. E a Marisa mais um pouco falando da questão das mulheres, dos direitos, né, do avanço dos direitos das mulheres. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu articular isso também na nossa fala, né? E foi boa a recepção. Eu acho que é um evento muito interessante que a gente deve prestigiar mais, inclusive. A gente deve conhecer mais. Eu também, sinceramente, não conheci quando eu soube você ia lá, Rafaela e tal. Acabei conhecendo, mas já é um evento muito bacana. Aliás, Rafaela que está aqui no streaming. Ela mandou para mim também. Um abraço para ela. Aqui no privado. Uma pergunta, depois daqui a pouco a gente faz. Então, manda um abraço para ela também. Ela é amiga também. Querida, você também, Simone, está num projeto, não sei se como participação ou como coordenadora, em parceria com a Petrobras, salvo engano, de educação ambiental, né? Como é que é? Também está falando sobre esse assunto, né? Como é que é lá essa iniciativa? Como é que você está? Na verdade, nós lá no CCH, né, no Centro de Ciências do Homem, a gente tem 2 projetos ligados ao Programa de Educação Ambiental da IBAMA. Então, a gente tem o Territórios do Petróleo e o Pescarte. Eu participo desde 2014 do Territórios do Petróleo, que é um projeto que atua em 10 municípios aqui da região dos Lagos e da região... Enfim, eu vou tentar lembrar de todos os municípios. Arraial do Cabo, Cabo Frio, Búzios, Carapebus, Quissamã, São João da Barra, Campos... Está faltando, né? A Casimiro de Abreu e Macaé, né? Então, são os 10 municípios que a gente atua. E esse projeto ele tem uma forte ênfase na parte da divulgação, da desinformação que a população tem sobre os royalties, né? E também numa atuação em que a gente visa fazer... Porque a gente trabalha com educação ambiental. Então, a gente trabalha com esses núcleos que a gente tem nesses 10 municípios num processo de educação ambiental, de formação da consciência política, né, da consciência cidadã, e para que essas pessoas possam fazer a incidência política, né? Então, os participantes, né, aquelas pessoas que trabalham, porque a gente trabalha com a comunidade, né, eles começam a se empoderar, vamos dizer assim, da sua cidadania e participar das audiências públicas, enfim, de fazer reivindicações. No caso do patrimônio, por exemplo, a gente tem um exemplo bem bacana, que foi numa fase que a gente teve do projeto. Nós desenvolvemos nos 10 municípios um inventário participativo, que é uma metodologia do IPHAN, e até então a gente não tinha, estava um pouco, vamos dizer assim, fresca essa metodologia, e nós aplicamos nos 10 municípios, né, com esses comunitários. E os resultados foram muito interessantes. Por exemplo, em Rio das Ostras, a gente teve... os comunitários optaram por fazer 2 inventários, porque como eles moram em áreas diferentes, então a gente tem um grupo mais ligado à pesca e um grupo mais ligado à agricultura.
Então, eles fizeram esse da agricultura fez sobre a festa do feijão, um inventário, e o pessoal da pesca sobre a festa de São Pedro. E aí o pessoal que fez sobre a festa de São Pedro pegou o resultado do trabalho, levou na Secretaria de Escultura, né, apresentou o trabalho e, ao final, o município reconheceu a festa como patrimônio material da municipalidade, né? Tem um grupo em Macaé também que está reivindicando, a partir do inventário, o reconhecimento da lira, eu acho que é Conspirador o nome, agora não vou me lembrar, lá em Macaé. Enfim, o trabalho ele permitiu que as pessoas fossem buscar o reconhecimento desses seus bens culturais, né? Isso foi uma expectativa, assim, um resultado bastante bacana para a gente, né? Você atua, parceria com a Petrobras, não é isso? Porque assim, faz parte do licenciamento ambiental. Né? Essas empresas que exploram, né? Agora a legislação está começando a flexibilização, todas essas mudanças que está tendo, muda um pouco, mas as empresas que fazem exploração do petróleo, além dos royalties, todas essas coisas, elas têm que desenvolver um projeto de educação ambiental na região em que ela atua, né? Então, esse projeto ele é desenvolvido dentro da UENF, faz uma parceria, né? IBAMA, Petrobras, UENF. Porque a gente está falando aqui ontem a gente falou muito sobre transporte, né? Falando sobre a chegada dos ônibus elétricos em Campos, e toda essa mudança de matriz energética. A Petrobras tem um papel nisso porque ela não só provoca dano, né? É um motor muito importante do país, aliás, passando por uma turbulência lá agora, né? Saiu o presidente da Petrobras, mas assim, ela precisa de compensações. Uma dessas são projetos assim, né? Sim. De compensação ambiental, de educação ambiental, de sensibilizar também os atores políticos, né, em relação a isso, né? Na verdade, existem vários projetos desse aqui na região, né, atendendo a outras operadoras também de exploração de petróleo, né? A gente tem vários projetos, o Foco, o Quipeia, cada um tem sua área de atuação, né? Por exemplo, o Quipeia trabalha mais com as comunidades quilombolas, que são afetadas. Você tem essa variação, né? Eu até posso fazer uma sugestão a você de convidar o professor Marcelo Gantos, que é o coordenador do projeto, que eu acho que ele pode falar melhor sobre toda essa, né? Ele é coordenador geral do projeto, acho que ele pode trazer questões bem interessantes aqui, né? Isso. Acho que essa é uma sugestão. Não, ótimo. A gente tem duas perguntas aqui da Rafaela e da Elis. Aliás, a gente pode falar um pouquinho de Vila Maria, depois que você lá, né, chefiou a Vila Maria lá por um tempo, né? Também é um patrimônio importante. Mas a Elis... Eu queria falar mais tarde, depois, só para não esquecer, a senhora me lembra, sobre o Geoparque. Porque eu conversei recentemente com... Maria da Glória. Não, isso. Mas é um trabalho fantástico também. Mas eu conversei com o presidente. Hoje a Rafaela Machado é presidente do Convention Bureau. Eu conversei com o ex-presidente, que antecedeu um pouco aí a Rafaela. Ele também é presidente em Macaé, de uma entidade justamente ligada à Unesco. Eu queria saber da importância, porque me parece que vai ser usado um atlas da senhora também, né, para a formação dessa estrutura de criação desse geoparque. Mas pode ser depois. Não, pode falar. Eu não estou acompanhando essa discussão, não. Inclusive, hoje eu vou encontrar a Maria da Glória, porque ela me falou justamente que ela gostaria de reeditar o trabalho que a gente fez. É uma publicação, se eu não me engano, de 2008, de um projeto que a gente desenvolveu juntas de fazer um mapeamento tanto da parte geológica, né, do patrimônio natural aqui da região de Campos, assim como do patrimônio cultural, né? Então a gente tem uma publicação, ela sai em poucos volumes, mas foi um trabalho bastante exaustivo, né? E ela me falou justamente que ela está trabalhando. Então, assim, eu não tenho muitas informações ainda. Sim, né? Não, mas eu acho que valia a pena até comentar sobre a importância da criação desse geoparque. Para a gente que vem, todo o estado, vem de Maricá até São Francisco de Itabapuana, né? É muita coisa. É muita coisa. A gente tem. Desse praia, de Costões, né? E Lagoas. Costões e Lagoas. Costas e Lagoas. Alguma coisa assim. A gente tem o Parque Desengano, né? Tem o Parque ali da Lagoa Feia também, né? Sim. Também é um parque ali.
Enfim, tem alguns parques da... É bom quando um esquece, o outro também. Outro também. Eu não estou Ali lembrando da Lagoa Feia. Passa aqui em gente... Não é Iquipari, não, né? Aquela região ali, não. Vai né? Quissamã e tudo. Também agora... Sim, Poço das Antas, não, é o Jurubatiba. Jurubatiba. Ainda bem que tem uma professora aqui. Pra lembrar. Enfim, não, tem pontos importantes aqui da região. Aliás, o Parque do Zingano tem é o maior ponto, um dos maiores pontos de observação do céu, né, de arte, de estrelas e tal, da região, do país, uma coisa assim. Ganhou um prêmio esses dias, um tempo atrás. Eu até escrevi sobre isso. Desse projeto do pessoal aqui que trabalha com astronomia. Isso, muito professor também. Agora, estão ruim de nome hoje, mas esqueci o nome do professor que trabalha muito nessa área, né? Eles fazem... É o Marcelo Souza. Marcelo Oliveira. Marcelo Souza. Ele até me convidou, a equipe lá me chamou para ir para cobrir, não podia, mas muito interessante. Eles vão lá, fazem... não sabia que eles estão lá, muito interessante. Sky alguma coisa. O céu os melhores pontos de observação dos astros, lá das estrelas do país. E ganhou um reconhecimento internacional, salvo engano. Então, essa questão o parque, né, geológico, ele tem um interesse, eu imagino que, eu não estou acompanhando muito, mas tem um impacto muito grande do ponto de vista da paisagem, da preservação da paisagem, né, da gente manter, ter o cuidado de manter um cenário, vamos dizer, que seria muito característica dessa região, desde o ponto de vista geológico, né, mas também... há que pensar que essa região ela tem um tipo de ocupação que está adaptada a esse ambiente, né? Se a gente pensar nesse ambiente há 8 mil anos atrás, quando a gente tinha as populações que viviam nos sambaquis, ela já explorava esse ambiente que tem uma certa característica, que são as lagoas, onde eles podiam realizar a pesca de mariscos, de peixes, enfim, pequenas aves, né, pequenos roedores. E se a gente olhar essa comunidade de pescadores que a gente tem, inclusive, há um trabalho que foi feito nos anos 80, quando o Daci Ribeiro era secretário de Cultura ou de Educação, não me lembro bem, aqui no estado do Rio de Janeiro, que eles fizeram um trabalho de fotografar todo o litoral do Rio de Janeiro, né? Era de educação nessa época, né? E eles fotografaram, fizeram um registro. Aliás, né, foi assim, ministro também ele foi ministro também. Foi ministro da Educação. Eu acho que no Rio ele foi secretário de Cultura. Porque, Darcy exerceu bastante. E eles fizeram um registro de todo esse litoral do estado do Rio de Janeiro, justamente já pelo interesse dessa paisagem, valorizando as comunidades pescadoras que vivem, porque a gente tem comunidades tradicionais. Quando a gente vai para o sul do estado, a gente já tem os chamados caiçaras, né, que são aqueles pescadores mais bem tradicionais, ligados também ao litoral paulista, né? E a gente tem aqui as comunidades de pescadores que têm suas particularidades, inclusive da forma com que navegam, com que constroem seus barcos, né? Aqui em São Tomé, né? Farol de São Tomé, a gente tem aqueles barcos que são tirados do mar por tratores. Isso é uma particularidade muito interessante, né? Os barcos têm umas asinhas, umas estruturas justamente para permitir que ele saia do mar e não tombe, enfim. Então, eu acho que a gente precisa começar a valorizar essas comunidades de pescadores artesanais, essas práticas. A gente tem em São João da Barra ainda uma tradição da produção de navios de madeira, que é uma coisa assim, que hoje em dia... Tem uma associação de mulheres que cuidam da parte peixe, arte peixe, salvo engano. Isso, das muito marisqueiras. Bacana. Também escrevi, né, sobre ela já, é muito legal ali. Elas são mulheres, né, que pegaram... Sim. Elas ficavam esperando os maridos na época, elas começaram a procurar formas de atuar também, e aí eles começaram a fazer bijuterias e tal, dos produtos subprodutos da pesca. Da né? pesca. Aí foi aumentando, ganharam prêmio também, muito bacana a associação delas lá. Então, eu acho que a gente, quando fala de meio ambiente, a gente não pode falar só do meio natural, a gente tem que falar, na verdade, da sociodiversidade, Sim. né? Isso é, as pessoas que vivem naquele ambiente, que exploram esse ambiente, que vivem dessa... E é importante a gente valorizar isso. Se a gente não tratar isso, a gente não vai resolver o meio ambiente, porque uma coisa depende da outra, né? Exatamente. Da exploração. Né? A gente a Mariana de Abreu, que é
trabalha no Cidenf lá, faz a Rota do Açúcar, uma pessoa muito capacitada, uma amiga também querida. Quando eu falei que eu entrevistar a Simone para algumas pessoas, todo mundo falou, Simone é ótima, Simone é maravilhosa. Ai, meu Deus. Mandaram perguntas e tal. Simone é quase uma unanimidade. Tomara que não seja uma unanimidade, porque toda unanimidade não presta, é boa, mas é quase uma unanimidade. Não, eu não acho que sou unanimidade, todo mundo já fica todo satisfeito de ouvir a Simone com toda a razão. Aí a Mariana está corrigindo a gente aqui, é Geoparque, Costões e Lagunas. Costões e Lagunas. E quem lidera é a professora Kátia Mansur, da UFRJ. Da UFRJ, mas a Glória trabalha com ela, né, Maria da Glória? Ela está falando que a visita da Unesco é agora em maio. Ah, muito legal. E vai ser o segundo Geoparque do Brasil, Jurubatiba, Parque Nacional de Jurubatiba. Está corrigindo a gente aqui. Muito bom. Isso muito tem. Bom. Agradeço o esclarecimento. Ótimo, excelente. Né, Aliás, Mariana tem que vir aqui. Estou chamando ela, não quer vir não, mas vai vir. Vai. Porque acorda cedo, né? Mas e por isso eu falava sobre essa questão dessa instituição de Macaé, que está ligada ao turismo, justamente pela questão também do desenvolvimento turístico com esse potencial que a gente tem. Alguém finalmente fazendo alguma coisa, né? Sim, não, e é importantíssimo esse potencial turístico aqui da região. E eu acho que a gente subaproveita, né? Inclusive a própria cidade, com o patrimônio que a gente tem. Campos detém, e eu acho que o Edmundo escreve muito bem sobre isso, um dos maiores patrimônios arquitetônicos ecléticos do Brasil, assim, no conjunto, né? E a gente subaproveita isso. É incrível isso. Eu hoje andando aqui no centro, né, para procurar aqui, vejo a quantidade de casarões, assim, e todos muito em ruínas, né? Muito destruídos. É muito triste. Tem a pergunta da Elis, né, que eu falei, da Rafaela, que elas se complementam. Eu vou fazer as duas aqui, aí eu peço que você depois fale. A Elis Miranda, São Paulo criou um mapa interativo de identificação de sítios arqueológicos indígenas e quilombolas. Não estaria na hora de Campos realizar uma pesquisa profunda sobre as materialidades remanescentes dos povos indígenas e quilombolas da região? Como a UENF, com sua força e histórico de trabalho de análise e peças indígenas, poderia viabilizar um trabalho dessa natureza? E a Rafaela gostaria que a professora Simone falasse sobre a importância do gabinete de arqueologia que está sendo estruturado na UENF por ela e por uma equipe. Temos importantíssimos sítios e materiais arqueológicos que podem ser, por diversos motivos, acabaram se escapando. Vejo a empreitada como muito promissora e importante para a cidade. Muito bem. É que a Rafaela esteve comigo na terça-feira e justamente eu estava falando do gabinete, né, de arqueologia. Então, é um projeto que eu já levo assim na UENF, pelo menos desde 2008, que eu me lembre, onde a gente começou, acho que antes de 2008, nós começamos a mapear todos os sítios arqueológicos que a gente tinha, que havia registro dentro do IPHAN, né? Então, nós voltamos, porque no Brasil, nos anos 60, houve um primeiro grande projeto de mapeamento dos sítios arqueológicos, que é o PRONAPA, né? Foi um primeiro momento, um primeiro projeto, uma identificação que não foi exaustiva, no sentido de que, mas que conseguiu, que era um documento que durante muito tempo era o que a gente tinha, né? E depois, a partir da própria legislação, né, de licenciamento, em que começa a exigir o trabalho do arqueólogo dentro do licenciamento, começam a surgir novas, aparecerem, a gente a descobrir, identificar novos sítios, né? Então, nesse período, eu comecei a fazer esse levantamento junto com os alunos, né, dos sítios, para a gente entender. O principal é Manguinhos, né? Então, Manguinhos, eu acho que Manguinhos, se eu não me engano, salvo engano, Manguinhos não sei se ele já está registrado no IPHAN. Talvez sim, né? Mas a gente pegava todos os documentos que estavam dentro do IPHAN e retornava ao sítio para ver as condições que ele estava. Isso em 2008, você imagina, esse primeiro levantamento foi nos anos 60, basicamente a gente não encontrava nada, né? Assim, já não havia nada. E esses novos relatórios, né, de trabalho, por exemplo, aqui quando foi proposta uma represa aqui na região de Taucara, né, então houve um trabalho de identificação e foi identificada uma série de sítios arqueológicos. Então a gente começou a percorrer o caminho
da pessoa que preparou o relatório, para a gente entender, dentro do contexto que a gente tinha, o que estava ali e quais eram as condições, né? Eu nunca realmente trabalhei com um trabalho de escavação aqui em Campos, né? Então, a gente sempre que visitava os sítios, o máximo que a gente fazia era fazer uma prospecção de superfície e recolher o material que estava exposto, né? Então, esse material ele foi sendo acumulado lá na UENF. Na verdade, em momentos ele teve melhor acondicionamento. A gente não tem uma área, um laboratório exatamente adequado para a recepção desse material, mas a gente fez a limpeza, enfim, fez o acondicionamento do material e ele ficou por muito tempo. Uma primeira análise, a gente chegou a publicar alguma descrição de cerâmica, algumas coisas, mas esse material ficou realmente muito tempo guardado. Mais recentemente, nós ganhamos uma sala, né, no anexo do CCH, e a gente pôde colocar todo o nosso material nessa sala, né, e organizar. Mas é um pouquinho mais que isso, não só o material cerâmico, as louças, enfim, né, o material que a gente tem que vem dos sítios, mas principalmente toda a documentação que a gente produziu ao longo desse tempo a respeito de cada sítio arqueológico. A sua localização, o seu estado de conservação, nas várias visitas que a gente foi fazendo, o que mudava. Então, a gente tem um material que agora nós estamos nos voltando para ele. Então, o que é o gabinete de arqueologia? Primeiro, a palavra gabinete é um pouco provocação nossa, né? Porque na UENF a gente não teria como chamar de laboratório, núcleo, enfim, esses nomes são um pouco... Tem outras significações dentro da instituição. E o gabinete... Mas não é um trabalho de gabinete, é um trabalho de campo, né? Não, então, mas o gabinete... porque o gabinete ele tem essa acepção, um lugar de estudo, né? Mas o gabinete, ele no início, no Renascimento, né, começam a aparecer os chamados gabinetes de curiosidade, que eram um pouco aqueles lugares onde as pessoas colecionavam coisas por diletantismo, né, coisas que poderiam ser qualquer coisa, alguma pedra diferente, um pedaço de tronco, alguma malformação de um animal que nasceu, por exemplo, sei lá, nasce um bodezinho com 2 cabeças, enfim, coisas do tipo, né? Então, é o gabinete de curiosidades. E, de certa forma, esse é também o princípio, vamos dizer assim, né, lá, da ideia de um museu, de um lugar em que você expõe as coisas, né? Então, a gente, meio que provocativamente, usou essa referência, né, do gabinete para chamar. Mas se trata exatamente de uma reserva técnica, né? O que nós somos hoje é uma reserva técnica na qual a gente pretende fazer a extroversão. Então, nesse momento, a gente tem todo o nosso material foi totalmente higienizado, limpo, todo ele está identificado, né, fotografado, acondicionado. A gente tem todo esse material já em boas condições. E estamos montando essa sala em que a gente pretende receber visitas, né? Então, o que vai ser isso? A gente quer, primeiro, poder fazer uma extroversão do nosso material atendendo as escolas, até para um trabalho educativo sobre o que é arqueologia, qual a sua importância, né? Inclusive porque o que a gente tem de experiência aqui, muitas vezes, é que aqui no centro da cidade, aqui justamente onde a gente está, as pessoas começam, por exemplo, a escavar alguma área para fazer uma piscina, ou fazer uma obra, e começam a sair peças. Barão de Cotegipe, aqui, na Teotônio Ferreira de Araújo, quase esquina de João Pessoa, foi encontrada ali, né? Lembra essa revitalização do centro do governo Rosinha? Teve que parar tudo, né? Teve que parar tudo. Então, tá cheio. Eu recebo muito material do pessoal que vai... Aí colocaram uma plaquinha bonita aqui foi encontrada, com uma foto acho que foi do material encontrado. Já quebraram a plaquinha. Então, mas para estacionar carro ali em cima da calçada. É preciso ter uma educação sobre o valor desses bens, né? Que estão... Mas estava atrapalhando estacionar os carros em cima da calçada. Em cima da calçada. A plaquinha. Ai, meu Deus. Bicho, só então, levando na brincadeira, para você não... Não. Então, a ideia é um pouco essa, a gente fazer um trabalho educativo, principalmente com acervo. A gente não tem um acervo gigante, não é um acervo assim... A gente não é um museu para nada, né? Assim, é realmente uma reserva técnica da instituição. Mas com esse material a gente pode fazer um trabalho educativo, mas também começar
a retomar alguns trabalhos no campo da arqueologia. Isso é, trazer pessoas, a gente começar a refletir mais sobre esse tema, enfim, desenvolver um pouco mais a questão da arqueologia aqui na região, a partir desse espaço que a gente vai criar, que ele tem um cunho educativo, mas ele também está voltado para pesquisa, né, para atividades de extensão, e a gente espera que até julho, a gente, quer dizer, para agosto, que a gente teria a possibilidade de já estar recebendo. A gente, na verdade, já fez até alguns testes, já recebemos, já fizemos um curso para professores, recebemos alunos, mas a gente gostaria de dizer assim, olha, estamos de portas abertas a partir de agosto, espero. Aliás, a importância da UENF, né? Mais uma importância da UENF, que é trazer isso de forma de pesquisa, trazer essas informações. Muitas pessoas não sabem, né? A gente precisa ter isso como uma ação educativa, ação da UENF, de extrapolar seus muros para poder comunicar isso também, né? Sim. Mas não, pesquisa é importante. E fica aqui o pedido, pessoal que for fazer alguma obra na sua casa, principalmente aqui na região do centro, se encontrar algo, que podem notificar-nos, né? Que nos notifique na UENF, porque a gente pode ir fazer a retirada do material com cuidado, né? E fazer a preservação desse material, conseguir expor. A gente encontrou, por exemplo, uma colega minha, professora, ela mora aqui no centro, ela foi fazer uma obra na casa dela e ela encontrou, essa é uma história legal, uma pulseira prateada, não de prata, de um metal muito leve, né? Toda com os florais, e vinha dentro da pulseira. Eu nem falei para ela ainda, se ela me ouvir, ela vai descobrir agora. E aí dentro da pulseira estava gravada uma coisa assim, ajude o Tenório a vencer. Aí a gente ficou, Tenório? Só podia ser o Tenório Cavalcante, né? Mas a gente não tinha muito assim, como é que a gente vai saber isso? Aí eu escrevi para museu, pedi informação, e nada da gente saber. A minha aluna, ela começou a buscar na internet, conseguiu um contato com um familiar, né, do Tenório, e ele mandou uma foto da pulseira que ele tinha, que era igualzinha. Portanto, a gente tem em Campos, a gente achou aqui uma pulseira, né, da campanha para governador do Tenório Cavalcante, né? A gente nunca pensa nisso, né? Porque como ele está atuando lá na região da Baixada Fluminense, né? Então, esses materiais são muito interessantes para a gente pensar. Isso é de que ano? Anos 40. Olha aí que beleza. Isso foi, não sei te dizer o ano preciso, mas 40, 42, ajuda a construir a história, né? Então, esses materiais são muito importantes. Se as pessoas encontram, né? Eu acho que podem nos chamar para a gente ajudar a recolher, tirar direitinho, enfim, né? E se a pessoa tiver interesse, ceder para que a gente possa conservar e expor, né? A gente precisa fazer um intervalo, mas só uma observação que é rápida antes do intervalo. Nossa região aqui, Campos, a região, recebeu muito escravizado, né, da África, na diáspora africana, né? A gente foi um dos lugares que mais recebeu pessoas escravizadas. E esses sítios são de vital importância, não só para a história de Campos, como a história do Brasil. Então, fazer esse trabalho é fundamental. Muitas pessoas escravizadas chegaram aqui da África, aliás, formaram nossa cultura também, né? Pessoas que viveram aqui. Então, é fundamental trazer esse trabalho arqueológico aí para não só como achar pulseiras assim, como achar também. Não, claro, a gente tem que trabalhar com achar né, pessoas escravizadas e tudo isso, achar esses vestígios para poder construir a nossa problematização histórica, né? Exatamente. Tem várias mensagens. Eu quero só acrescentar uma informação que eu não sabia, eu vou confirmar isso aqui. Mas, sobre Darcy Ribeiro, pesquisei rapidamente. Ele foi ministro da Educação, João Goulart. E depois, num trecho aqui de uma pesquisa que eu fiz, ele aparece como participando do PDT, isso a gente sabe, né, que ele teve a ligação dele com Brizola, por conta dos famosos brizolões, né, que ele criou. E Garotinho revelou aqui, onde a senhora está, aí sentada, que a UENF foi uma... É uma história muito legal. Tem uma história muito bacana. Eu confirmei ela depois. Você confirmou? E que foi um pedido de Brizola, o pedido de Garotinho a Brizola, falou, vai ter que deixar uma marca aqui. O Garotinho e o Brizola estavam andando na região, né?
Estava em Italva, pode falar. Então, a capital do progresso, desenvolvimento, crescimento. Vou chegar é que lá. Vocês não conhecem Italva, então vocês não sabem. Nunca andaram de metrô, não conhecem o aeroporto, não A conhecem. gente estava lá na Italva, a terra de Nogueira. Nogueira foi garoto Italva. Não precisa chegar nessa parte. É verdade. Depois Mas você... não duvide que a gente Não, mandou eu a foto acredito. de sunga. Não duvide, porque Para é de perigoso. Mas eu acredito piamente que ele foi garoto Italva. Vocês foram lá no Kibe, lá tem uma foto dele na parede e tal. Não tem não, mas deveria ter, porque ele foi um garoto. Oi, aquele kibe é bom, hein? É, muito bom. E aí ele tava Tudo lá que vem de Italva é bom, pode ficar tranquilo, Simone. Ele tava lá passeando por ali, comendo um quibe com o Brizola e o garotinho. Aí Brizola perguntou ao garotinho, né? Garotinho, o que eu posso fazer aqui na região, né, de relevante, né? Que ele poderia agir. E aí o garotinho falou, tem uma demanda da sociedade de uma universidade pública, né? Para a região. Aí ele diz a história, diz a lenda, e parece que é verdade, que ele ligou na hora lá do telefone do Kibe, lá onde Nogueira tem uma foto exposta, que ligou para Darcy, preciso que você faça uma universidade aqui e tal. Darcy já tinha essa ligação, esse know-how, e aí assim nasceu o embrião da UENF. Olha, gente, Darcy, segundo aqui, foi eleito vice-governador do estado do Rio. Foi vice-governador, isso mesmo. Que acumulou a Secretaria de Estado de Cultura e coordenador do Programa Especial de Educação. É isso mesmo. Que foi com o encargo de criar os 500 brizolões. Eu sabia que ele era da cultura, mas agora que eu me lembrei, era também vice-governador. Foi vice-governador, então confirma. Mas, Nogueira, eu vou te dizer uma coisa, vocês têm que fazer um intervalo, né? Mas não, só uma pode coisa, falar, você sabe que Italva, quando eu fiz esse mapeamento dos sítios arqueológicos aqui na região, uma das coisas que eu observei foram as rodas d'água. Né? Porque era muito interessante. O pessoal anotava, né, o que tinha, e tinha umas rodas d'água no Paraíba, imensas. E isso não está anotado nos relatórios, parece que o pessoal não via. E aí eu comecei a fazer esse levantamento. Italva tem uma estrutura ainda dessas rodas d'água ali por trás da prefeitura. Sim, sim. Que é maravilhoso aquilo. Aquilo tinha que ser Conheço, aquela antes do paredão ali em Boa Vista. Sim, maravilhoso. É que a gente pulava lá na Figueira, lá em cima, assim, tipo assim, antes do Feira Machado aqui, ia sair lá perto de Martim Lage, nadando. Quer dizer, olha que legal. Eu vi essas coisas. E tem as represas ainda do Rio. Chamado Paris. Então. Tem uns Paris, e tem logo ali quando você faz aquela curva para entrar na reta da Boa Vista, ali tem o famoso paredão, que é uma espécie de dique, né? Exatamente. Promover isso lá, essa valorização. Promover a valorização, porque você encontra o paredão e ainda a estrutura de onde ficava a roda, né? Sim. É uma coisa maravilhosa, gente. Nogueira chega em Italva, tem aquelas igual como o imperador chegava. Deixa eu aproveitar o tempo aqui que você está de mundo aí. Ó, aproveitando a fala de Simone, quando estivemos juntas, porque aí dá o gancho aqui, essa semana no Pint of Size, uma das coisas mencionadas por ela foi justamente a importância de museus participativos. Nesse sentido, gostaria que a Simone falasse sobre a importância da criação de museus enquanto espaço de produção de conhecimento e valorização à cultura material. Eu vou pedir só porque a gente faça no próximo bloco. Pode ser, Simone? Pode ser. E depois tem Henrique da Hora, que eu vou ler também. Tem duas aqui do Henrique, enfim. E o Edmundo me ajuda aí também. Tem outras participações aqui também. Tem no privado aqui o pessoal agradecendo, o João Siqueira também parabenizando pela Simone, pelo trabalho seu, Simone. Isso é legal, né? Acho que esse chamego aí é bom quando tá vivo. E depois que morreu não adianta mais nada. Então, Noêmia Magalhães também aqui, para todos os professores mestres do norte do estado, enfim. Bom, rapidamente, então, são 8h01, a gente segue aqui com o Folha no Ar, uma pausa só para o intervalo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir com o Edmundo Siqueira, hoje recebendo aqui a professora Simone Teixeira, doutora em Filosofia e Letras da Universidade Estadual do Norte Fluminense. E agora nesse bloco, logo nesse intervalo aqui na saída, já tem uma super dica da Nauta XP, para você investir o seu dinheiro de forma correta, segura e com maior rentabilidade. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. O mercado brasileiro